Boa tarde, alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo de literatura da terceira unidade, do terceiro bimestre, a gente está iniciando o nosso segundo semestre, certo? Sendo que no bimestre passado a gente estudou as crônicas, né? A crônica de humor e a crônica argumentativa, né? Como gêneros textuais. E nesse capítulo nós vamos estudar, né, os gêneros democráticos, né, que são aqueles gêneros onde os autores visam a manter uma determinada democracia, ou seja, com a opinião, onde se procura assimilar a opinião de pessoas sobre um determinado ponto de vista, né? E o debate não é diferente. O debate regrado público é aquele tipo de modalidade onde as pessoas vão defender um ponto de vista. Muita gente até pode achar que o debate, né, é uma briga, né, uma briga de opiniões contrárias. Não é. Se partiu para briga, se partiu para agressões, já não é mais um debate, certo? Então, o debate regrado público, ele envolve duas ou mais pessoas que vão debater sobre o mesmo ponto de vista, sob a orientação de um moderador. Esse moderador, ele tem a responsabilidade de administrar o debate com o tempo, né, com o direito de réplica, com o direito de tréplica, que a gente vai já ver o que é, com o lançamento das perguntas para as pessoas que estão respondendo, né, ao debate. Então, vamos iniciar. O debate regrado público. Debater significa revelar nossa missão sobre um determinado tema, né? Eu vou mostrar o meu ponto de vista, a minha visão sobre um determinado tema. Quando a oralidade é uma característica muito básica desse tipo de gênero. Ou seja, ele é feito de maneira oral. Por mais que algumas pessoas, né, possam transcrever, passar para o papel tudo o que foi dito, né, no debate. O debate geralmente, pessoal, acho que muita gente já viu aqueles tipos de debate que são veiculados na televisão, principalmente quando é época de eleição, que o mediador, né, de um determinado canal de televisão, ele vai lançar perguntas para candidatos e esses candidatos vão debater sobre esse mesmo assunto, certo? Então, isso é um debate. É o que a gente mais vê no nosso meio, é esse tipo de debate televisivo, né? Quando essas pessoas vão ser chamadas, eles têm um estudo prévio sobre o que será respondido, né? E na hora da apresentação, eles vão debater sobre um determinado tema que é ofertado, que é oferecido, né, pelo mediador, ok? Então, debater significa revelar nossa opinião sobre um determinado tema. Quando a oralidade é uma característica muito básica, a oralidade quando eu vou falar sobre o meu ponto de vista, ok? O debate regrado público. O debate regrado é um gênero essencialmente argumentativo. Ele nos permite expor livremente nossas ideias, como também exige estarmos aptos a respeitar as opiniões alheias. Independente do resultado, essa experiência é extremamente enriquecedora, porque debater significa modificar as pessoas e a nós mesmos. É, antes de tudo, um exercício da cidadania. Então, eu estou exercendo o meu direito de cidadão quando eu defendo o meu ponto de vista, mas quando eu também respeito o ponto de vista do meu semelhante, né, no debate. Argumentando, mostrando o meu ponto de vista. Nós já sabemos muito, né? Que a gente já tem mostrado muito o que é argumentação, o que são as ações argumentativas, né?
quando eu vou mostrar para o meu leitor, para, no caso aqui, a minha plateia, né? O meu ponto de vista sobre um determinado assunto. Pode ser a política, pode ser educação, pode ser cultura, pode ser lazer, certo? Contanto que eu mostre esse ponto de vista, mas eu também respeite o ponto de vista do meu semelhante, ok? Essa argumentação se dá de forma espontânea. Contudo, há aquelas em que prevalece um clima de formalidade, como é o caso dos debates regrados ao público, os quais assistimos pelos meios de comunicação em massa. Eu acabei de falar no início da nossa aula. Os mesmos contam com a participação de um mediador, que desempenha a função de organizar o tempo em relação às falas dos participantes, atribuindo o direito de réplica, tréplica e entre outros, certo? A réplica é um direito de segunda resposta e a tréplica é um direito de uma terceira resposta, certo? E entre outros direitos, né, por exemplo, um debatedor ele pode exigir 1 minuto a mais de tempo, 2 minutos a mais de tempo, né? Sendo que o mesmo direito que é ofertado, que é garantido a um debatedor, precisa ser garantido também aos demais debatedores, para que haja uma democracia entre o debate. Tudo isso é mediado pelo mediador, que é aquela pessoa que vai administrar como um todo o debate. O assunto geralmente é um tema de interesse coletivo, com vistas a revelar sobre o posicionamento, sobre a ideologia de pessoas com certa influência na sociedade. Uma ocorrência típica desta modalidade é em campanhas eleitorais, mais precisamente às vésperas da eleição, quando esses candidatos vão aos meios de comunicação expor as suas ideias, expor os seus projetos, sempre mediados por um mediador. E como eu falei, é aquela pessoa que vai administrar o debate como um todo, lançando as perguntas, administrando o tempo, dando direito de réplica e tréplica e tantos outros direitos que são conferidos no debate. Em um debate, você vai discutir. Esse discutir aqui, pessoal, não é no sentido de brigar. É discutir, falar, expor o seu ponto de vista. Contestar, polemizar, argumentar, convencer, persuadir, ou seja, defender o seu ponto de vista, certo? Você, através de todas essas ações aqui, discutir, contestar, polemizar, argumentar, convencer, persuadir, né? Muitas vezes alguém pode perceber, alguém pode ver e encarar um debate como uma briga, certo? Mas não é. É o local onde se está expondo as suas ideias, onde se está expondo o seu ponto de vista, defendendo o seu ponto de vista, mas também respeitando o ponto de vista do seu próximo. As características principais do debate. É um gênero argumentativo, produzido oralmente numa situação em que dois debatedores expõem suas opiniões sobre um tema polêmico e tentam convencer os seus interlocutores. Os debatedores fazem uso de argumentos, razões, explicações. A linguagem geralmente é de acordo com a variedade padrão, mas podendo ser mais ou menos formal, de acordo com a situação, perfil dos debatedores, a presença do público, o tema, etc. Geralmente são empregadas expressões como penso que, do meu ponto de vista, na minha opinião, concordo, discordo, concordo em parte e etc. Então, o debate ele é um gênero muito popular, certo? Ele é um gênero que dá direito às pessoas a exporem o seu ponto de vista, né, sobre uma determinada temática, certo? Ele é um gênero argumentativo porque
Porque ele argumenta o ponto de vista de um determinado autor, de um determinado debatedor, certo? Expondo sobre um tema polêmico e tentando convencer os interlocutores, ou seja, tentando convencer o seu próximo debatedor sobre as suas ideias. No debate regrado, é preciso que se estabeleçam regras, os objetivos, o tempo limite para a participação de quem está de posse da palavra, pois só assim se dará uma comunicação efetiva com os demais interlocutores, possibilitando ao debate uma maior eficácia e organização. Então, é preciso que essas regras sejam estabelecidas e o responsável pelo estabelecimento dessas regras é o mediador, é aquele que está administrando. Quais são essas regras, né? O tempo limite para a participação de quem está de posse da palavra, ou seja, olha, os direitos e deveres dos debatedores precisam ser iguais. Se um debatedor tem um tempo de 2 minutos para responder uma pergunta, todos os debatedores que estão participando do debate também vão ter aquele tempo de 2 minutos. Se um debatedor tem direito à réplica, todos os debatedores também precisam ter esse direito de réplica, certo? Se um debatedor tiver um direito de tréplica, todos vão ter também. Então, os direitos precisam ser iguais. E quem vai estabelecer isso é o moderador. Não basta apenas ter uma opinião sobre um assunto, mas é preciso saber expor, falar sobre um ponto de vista. O debate amplia a capacidade de se encontrar uma solução a partir da escuta aos outros, sendo que o objetivo do trabalho com os gêneros do domínio do argumentar é encontrar, a partir do raciocínio coletivo, soluções viáveis para as situações colocadas que estão sendo discutidas, certo? O debate, além de desenvolver as capacidades argumentativas, contribui para cultivar valores como respeito pela opinião do outro e cuidado com o ato da fala. Olha, o debate, além de desenvolver as capacidades argumentativas, contribui para cultivar valores como respeito pela opinião do outro e cuidado com o ato da fala. Então, é um gênero democrático. Por que ele é um gênero democrático? Porque ele precisa se propor a respeitar o que o outro está pensando, as ideias do meu próximo. Por isso que ele diz aqui que é preciso cultivar esses valores como respeito pela opinião do outro e cuidado com o ato da fala. Esse ato da fala, né, como o assunto ele do debate, ele é previamente ofertado aos debatedores para que eles possam estudar, né? Então é preciso ter muito cuidado para que o debatedor ele não fale besteira, né? É o nosso popular, não fale besteira. Ele precisa estudar e encontrar palavras corretas, né? Para que ele possa fazer bonito lá na hora, né? Sem falar nenhum tipo de palavras desnecessárias, digamos. Debate e briga, né? Debater não é brigar. As divergências, as discussões estão presentes em várias situações da nossa vida. Por exemplo, discutindo qual é o melhor time de futebol, o melhor cantor, se determinada conduta de alguém foi correta ou não, sobre o certo e o errado. A divergência é a condição necessária para que um debate aconteça. Mas se houver desrespeito entre os participantes, agressões verbais e físicas, essa interação deixa de ser debate e passa a ser briga, certo? É importante que o senso democrático, né, prevaleça sobre o debate. Por quê? Porque no senso democrático, os debatedores vão respeitar a opinião do outro. Mas, em algumas situações, como as pessoas, né, algumas pessoas, entre aspas, né, não sabem respeitar a opinião alheia, parte-se logo para a briga.
porque não sabe, né, aceitar uma opinião diferente da sua. Então, isso não é debate. Isso já é uma briga. Por isso é que eu coloquei aqui, debater não é brigar, certo? É mostrar, argumentar sobre um ponto de vista, ok? O debate regrado é composto por... São 3 elementos que compõem o debate. Principalmente, né? O moderador e os debatedores, né? E a audiência, ou a plateia, ou público, as pessoas que estão assistindo o debate. Então, o moderador ou o mediador, certo? O nome mais correto, né, para esse tipo de profissional é o moderador. A gente chama ele também de mediador, ele vai mediar as perguntas, vai mediar a ação do debate. Quem dita as regras apresenta o tema a ser discutido. Escolhe os debatedores, estipula o tempo de cada um, interrompe-os, muitas vezes quando eles passam do tempo, né? Então o moderador precisa interromper para que esse mesmo direito desse tempo seja garantido ao próximo debatedor. Interrompe quando necessário, coordena o debate, visto que quando um debatedor está com dificuldades argumentativas, cabe ao mesmo passar a vez para o outro debatedor com melhores argumentos. Ele também avalia os argumentos, inicia e encerra a discussão, certo? Então, ele tem uma função de administrador, certo? Ele é a alma do debate, né? Sem o moderador, não havia essa organização que é bem particular do debate, com perguntas, respostas, com tempo, né? Com direito de réplica, direito de tréplica, tudo mais. Os debatedores. Eles expõem suas ideias e tentam convencer os interlocutores fazendo uso de argumentos, razões e explicações. Ou seja, são as pessoas que estão respondendo às perguntas do moderador, certo? Então, ele vai fazer com que haja um convencimento da plateia sobre os argumentos, sobre a defesa das ideias que ele está apresentando. A função do debatedor aqui é justamente convencer o público, né, sobre as suas opiniões, sobre as suas ideias, sobre os seus argumentos. A audiência, o público, né, são as pessoas que assistem ao debate. Podem fazer perguntas aos debatedores, se o moderador permitir, dentro das regras estabelecidas previamente. Pode também tomar partido sobre o tema discutido e decidir sobre a melhor exposição. Então, novamente o papel do moderador, né? O moderador, ele pode ou não dar direito de participação da plateia. Essa plateia, ela pode fazer perguntas aos debatedores, né? Se o moderador permitir e dentro das regras estabelecidas previamente, ou seja, quando se vai fazer um debate, as regras precisam ser antes estabelecidas, tanto pelo moderador quanto pela equipe que vai auxiliar o debate, quanto também pelos debatedores. Todos precisam estar cientes de todas essas regras, né, que vão ser particulares ao debate. Pode também tomar partido sobre o tema discutido e decidir sobre a melhor exposição. Tudo mediado pelo moderador. Então, vejam o papel grandioso que tem um moderador em um debate regrado, certo? Passos para um debate regrado. Inicialmente, a escolha de um tema, né? Depois, a escolha dos participantes e do moderador. Então, se por acaso a gente chegar em um debate sem conhecer o tema, certo? Então, vai ficar muito difícil de se responder às perguntas que são oferecidas pelo moderador. Então, esse tema ele precisa ser combinado de uma maneira prévia para que os participantes conheçam o tema e possam estudar sobre ele, certo? Então, a determinação de um tema
escolha dos participantes e do moderador. Terceira, definição das regras. Quem começa o debate? Duração das intervenções. Papel do moderador. Possibilidade de diálogo. Participação do público, pode participar ou não. Direito à réplica, tréplica, certo? Então, são todas essas regras, né, que precisam ser previamente combinadas para que na hora do debate não se tenha nenhuma surpresa. O moderador saúda o público, apresenta o tema e os participantes, recorda as regras previamente estabelecidas, certo? Para que tudo ocorra de acordo com o combinado. A intervenção dos participantes, certo? Então, os participantes, muitas vezes, eles podem intervir também, né, nas perguntas, sendo que essas perguntas, na grande maioria, quase 100% das vezes, essas perguntas já são conhecidas pelos debatedores antes da instituição do debate regrado. Participação do público para a formulação de perguntas, certo? Essa participação também, novamente salientando, essa participação do público para a formulação de perguntas, novamente falando, ela é também algo mediado com o moderador, certo? E esse moderador, ele vai ter uma equipe auxiliando ele, ou seja, essa equipe vai determinar qual vai ser o papel desse público, qual vai ser o papel da plateia. Ela pode fazer pergunta, quantas perguntas elas podem fazer de acordo com cada questionamento do moderador, quanto tempo de pergunta, né? Ou não, ou a plateia ela pode se restringir meramente em assistir o debate. Então, tudo isso vai ter que ser determinado, né, lá no terceiro item, que é a definição das regras. E, por último, o encerramento do debate pelo moderador, com a apresentação de um balanço final feito pelo próprio moderador ou por observadores externos previamente escolhidos. Então, o moderador, ao finalizar a apresentação do debate, né, ele tem essa função extremamente especial, que ele vai fazer um balanço geral do que aconteceu no debate, né, levando principalmente as opiniões que foram ditas, né, que foram faladas pelos debatedores. Então, ele precisa ficar totalmente atento, né? Ele precisa ficar totalmente atento ao que vai acontecer na hora do debate, que é para depois ele mesmo possa fazer um balanço geral de tudo que aconteceu, certo? Quase sempre esse balanço ele é feito pelo moderador. Esses observadores externos, eles vão, né, muitas vezes auxiliar o moderador, mas essa função, né, extrema de fazer esse fechamento geral do debate regrado é do moderador, ok? Como agir em um debate regrado? Como agir em um debate regrado? Como já diz o nome regrado, esse debate tem regras que devem ser cumpridas ou o debatedor estará fora do debate, né? Então, a principal característica também do debate regrado são as regras, né? O próprio nome já diz, debate regrado público. Não se julgam pessoas, mas sim as ideias. Jamais a discussão deve ser levada para o lado pessoal, como a gente já falou lá, debate obriga, né? Se for levado para o lado pessoal, né, automaticamente já não vai ser mais um debate, já vai ser uma briga, certo? Não se interrompe a exposição do outro. Deve haver igualdade de tempo para cada participante expressar suas ideias em igualdade de condições. Novamente, aqui é a presença do moderador. O moderador precisa ter o cuidado de garantir um tempo igual
para todos os debatedores, para não correr o risco de ser injusto nem com outro. Os participantes devem evitar repetir os argumentos. Então, argumentos repetidos não são aceitos em um debate, porque os seus debatedores, como eles têm pontos de vista diferentes, então cada um vai apresentar o seu argumento. Quando um debatedor contra-argumenta em relação ao ponto de vista do outro participante, pode-se estabelecer o direito de réplica, o direito de dar uma resposta à argumentação do outro, e em resposta à réplica, pode-se pedir a tréplica, que é reforçar o ponto de vista dito inicialmente, o que depende apenas de um acordo entre os participantes e o moderador antes de se iniciar o debate. Então, esse planejamento do debate, né, antes desse debate iniciar, ele é extremamente importante, porque ele vai visar o bom andamento, né? Como é que vai funcionar o debate, né, de uma maneira bem eficiente, né? São as regras que precisam ser estabelecidas e precisam também ser conhecidas não só pelo moderador, precisam ser conhecidas pelos debatedores e também pelo público que está assistindo o debate, ok? Então, pessoal, vocês vão abrir o livro de vocês agora, na página 90. Página 90. Página 90. O debate regrado público. Livro de literatura, página 90. Nós temos aqui um texto de um debate. Nós temos um texto aqui de um debate para a gente conhecer como se estrutura um debate, ok? Então, gênero em foco. O debate regrado é um gênero argumentativo oral que se realiza numa situação em que os participantes falam o que pensam sobre um determinado tema. O texto a seguir é a transcrição de parte do debate que integra o DVD Gêneros Orais. Com orientação do professor, assista ao debate que contou com a participação de jovens de 14 a 16 anos e depois leia o texto transcrito a fim de observar alguns aspectos essenciais do gênero. O texto deve ser lido, portanto, apenas como referência para que depois você também participe de um debate com os colegas. Se nós estivéssemos na sala de aula, né, de forma presencial, nós iríamos fazer um debate hoje sobre a maioridade penal, né? Eu já tinha planejado tudo isso, né? Mas como nós não estamos, nós vamos conhecer esse debate aqui que foi transcrito, né? O debate, como eu volto a falar para vocês, ele é um gênero oral, certo? Mas ele pode ser transcrito como forma de se assegurar que a informação seja mais registrada. Então, o moderador. Percebam aqui o papel importantíssimo do moderador. Ok, gente. Todo debate regrado tem regras que devem ser combinadas previamente e devem ser seguidas pelos debatedores. Então, eu gostaria de, primeiramente, combinar com vocês as regras que serão adotadas pelo grupo e, em seguida, eu vou pedir que alguém me auxilie para fazer o papel que é do moderador também, normalmente, que é o de fazer as inscrições daqueles que querem participar. Me parece bastante razoável que a gente tenha um tempo de argumentação, em torno de uns 3 minutos por participante. Se não, pode se estender mais. O que vocês acham disso? Se porventura uma pessoa cita o nome de outra pessoa, ela pode pedir um aperte ao moderador. E o moderador poderá decidir se lhe dá ou não o aparte. Em sendo feito isso, esse direito de resposta ou de precisão da informação teria 1 minuto. O tema que vamos debater então hoje é a violência na sociedade hoje e as causas da violência. Eu gostaria que vocês se inscrevessem com a Fernanda. Quem gostaria de dar o pontapé inicial? Rafael, pode ser eu. Moderador, ok, Rafael. Rafael, eu acho que existem várias causas para a violência, mas a principal delas é a diferença social que existe no Brasil. Por exemplo, o cara que não tem emprego, não tem trabalho, não tem o que fazer da vida.
Ele vai querer ter o que a pessoa que tem, e aí ele vai querer praticar a violência porque ele vai querer ter aquilo, vai querer roubar, vai querer assaltar, porque quer melhorar a vida dele. A Amanda, eu não concordo muito com o que ele falou, porque acho que não são só as pessoas de uma classe mais baixa que praticam a violência para chegar naquilo que a classe alta possui. E não só por bens materiais, porque a violência não é só uma violência para roubar bens materiais. Então a gente tem violência, por exemplo, na internet, a gente tem violência de assassinatos. Então acho que existem muitos tipos diferentes de violência. Então acho que isso que o Rafael falou não engloba tudo isso. Então eu penso que na verdade a gente, no caso do Brasil, sempre foi explorado. Eu acho que todo mundo tem esse sentimento de ser explorado e de querer conseguir mais. E a violência, acho que, na verdade, é o jeito de você querer conseguir mais. Moderador. Então, você acabou concordando com ele, Amanda? Não. Não, porque eu acho que o que ele falou, pelo menos o que eu entendi que ele falou, é que que as pessoas, por exemplo, uma pessoa mais pobre pratica a violência para conseguir aquilo que uma pessoa rica tem. E eu acho que, na verdade, tanto uma pessoa mais pobre como uma pessoa rica, os dois sempre querem mais. Moderador. Por causa dessa história, Amanda. Por causa dessa história, tem gente sempre. Por causa dessa história da gente sempre ter sido explorado, da gente sempre ter sido. Na história do Brasil, chegaram, pegaram todas as nossas riquezas e levaram. Então, eu acho que a violência vem da história, da colonização de exploração. Mas isso no caso do Brasil. Moderador. Robertson, eu discordo completamente do que o Rafael falou, porque eu acho que não é porque a pessoa é pobre que ela vai sair daí por aí roubando ou fazendo qualquer coisa, entendeu? Eu acho que todas as pessoas praticam o ato da violência, independente da classe social. Desculpa, mas eu acho que você está sendo totalmente preconceituoso com o que você falou, o Rafael. Na verdade, eu não quis dizer que a pessoa é pobre e então ela tem que roubar. Disse que ela tem obrigatoriamente a necessidade de fazer isso. Quem é rico não vai precisar fazer isso. O pobre vai ter que fazer isso porque ele não tem o que fazer. O que tem é o que é desempregado. O que mora na rua, por exemplo, ele vai querer viver, vai querer comer. Moderador. Então, esse foi o seu direito de réplica? Rafael, sim. Moderador, concluiu. Rafael, concluiu. Moderador, voltando para o Robson. Então, o seu direito de tréplica. O Robertson. Ok, obrigado. Mas depende, uma pessoa pode ser rica, mas pode ser drogada. Ela vai começar a roubar, porque ela vai perder tudo na casa dela. Ela vai começar a praticar o ato da violência dentro da casa dela. Vai começar a ir para a rua para roubar, porque ela não vai ter dinheiro para comprar droga. E aí? O moderador. Sofia. Sofia, eu concordo com o que ele disse. Eu acho que você mesmo falou que a pessoa que é drogada vai ter que sair roubando para poder comprar mais droga. E se ela é rica, ela consegue o dinheiro que ela quiser. Agora, as pessoas que são pobres querem ter um salário legal. Elas querem ter aquele carro, elas querem morar numa casa legal e elas não podem. Então, elas têm que roubar para isso. Essa é a minha opinião. Robertson, eu discordo de novo do que você falou, Sofia. Não. Não é porque a pessoa é pobre, meu, que ela vai sair roubando por aí. Você está falando tipo de 5 pessoas. Dessas 100 pessoas, 5 pessoas devem fazer isso. Enquanto da classe rica, tudo bem, podem ter o maior dinheiro, mas elas nunca vão querer gastar o próprio dinheiro delas. Elas vão querer roubar dinheiro de uma outra pessoa, entendeu? Elas vão querer roubar da própria casa, dos próprios pais, para ir buscar isso. O moderador, voltando-se para a Sofia. Você quer o direito de réplica? A Sofia. Não, acho que eu passo. A Amanda. Eu não. Eu concordo mais ou menos com o que os dois disseram. Porque acho que a gente divide muito assim a violência entre pobres e a violência entre ricos. Na verdade, a violência está em cada indivíduo.
Cada indivíduo cada indivíduo, várias coisas na vida dele vão levar à violência. Acho que não necessariamente como, eu sou uma pessoa rica, eu estou usando drogas, a minha mãe não vai me dar dinheiro, eu vou roubar e eu sou rica. Tem alguma diferença se eu sou rica ou se eu sou pobre? Não. Moderador. Ok. Em algumas falas ficou mais ou menos claro que para alguns a sociedade influencia o indivíduo, então o meio, por exemplo. Vocês citaram drogas como um elemento que favorece bastante a violência, porque o indivíduo, sendo rico ou sendo pobre, se ele tem uma necessidade, por exemplo, por causa das drogas, ele pode ser levado à violência. Então a minha provocação é a seguinte: seria então a violência alguma coisa que nasce com a pessoa? Amanda, não. O que eu quis dizer é que a violência em cada indivíduo deve ser tratada de uma forma diferente, de que a pessoa não nasce com a violência. Ela não nasce falando, não nasce com aquele sentimento de revolta, com o sentimento de roubar, de matar. Acho que isso não existe. São coisas como você e como a gente discutiu, que a sociedade e o próprio indivíduo juntos que vão para a violência. A Sofia. Eu acho que a violência nasce com a pessoa. Eu acho que. Eu vou dar um exemplo aqui de uma família que tem 2 filhos e que um dos filhos ele vai para o lado marginal e um vai para o lado bom. Qual é? Qual é a outra explicação para dizer que um não nasceu com esse destino de maldade? Vamos dizer assim, entendeu? Essa é a minha pergunta. Moderador. Bom, eu acho que já discutimos bastante, analisamos vários aspectos interessantes dessa questão, que é bastante polêmica. Eu lembro a vocês que este é um assunto que desafia as próprias autoridades. Portanto, eu acho que nós não vamos hoje chegar aqui a uma conclusão. Mas acho que o grupo levantou questões bastante interessantes. Muito obrigado pela participação de todos. Podemos aqui, pessoal, a gente pode verificar os vários aspectos desse debate. Lá no iniciozinho, o moderador ele faz uma apresentação, né, do debate, quando ele diz que o tema do debate vai ser a violência na sociedade hoje e as causas da violência, né? Ele vai lançar as perguntas para os debatedores, né? Que é a Amanda, a Sofia, o Rafael, o Roberto, né? Ele vai estipular réplica, estipular tréplica. Ele vai fechar com o seu ponto de vista, com as suas ideias, com fazer um fechamento geral, né, lá no finalzinho do debate, sobre o que foi dito pelos debatedores. Ele vai fazer um apanhado de uma maneira geral. Então, pessoal, debate, exercício de persuasão, na página 92, nesse quadrinho, que tem o título azul. Nem sempre há vencedores no debate. Apesar disso, o debatedor deve tentar persuadir seus interlocutores, isto é, tentar convencê-lo de que ele tem razão. Por isso, um debatedor bem preparado, capaz de apresentar argumentos claros e convincentes, geralmente é bem-sucedido. Às vezes, apesar de não conseguir convencer seu adversário, um debatedor enriquece o debate ao apresentar pontos de vista novos que possibilitam uma compreensão mais profunda da questão debatida. Debater é condição básica para o exercício da cidadania. Então, resumo de tudo que a gente já falou, certo? Pessoal, agora vocês vão responder a questão 1, somente a questão 1, letra A, B e C. A, B e C, certo? A, B e C, vamos lá. A, B e C. A, B e C. A, B e C. Alguma dúvida? Podem voltar à leitura do texto.
Somente a questão 1. Vamos lá, pessoal. Então, na primeira questão da página 92, primeira questão da página 92. Nesse trecho do debate, os estudantes abordam o tema violência. Os participantes foram estimulados a debater certos aspectos do tema a partir da proposta feita pelo moderador ou mediador. A. Quem é o moderador no debate lido? Quem é o moderador? Quem é o moderador no debate lido? É o professor William Cereja, que é o autor dessa obra. William Cereja, pessoal, é o autor desse debate, lá no DVD dos gêneros orais, né? A gente tem o nome dele. É o professor William Cereja. Professor William Cereja. Na letra B, para dar início ao debate, o moderador estabelece algumas regras, como o tempo de cada debatedor, o direito de réplica, de tréplica e etc. Com que finalidade ele faz isso? Com que finalidade o moderador ele estabelece todas essas regras que são pré-estabelecidas no debate, ou seja, são regras que são colocadas para os participantes do debate antes que o debate inicie. Então, para dar início ao debate, o moderador estabelece algumas regras, como o tempo de cada debatedor, o direito de réplica, de tréplica e etc. Com que finalidade ele faz isso? Para garantir o direito de participação de todos e a igualdade de condições entre os participantes. Para garantir o direito de participação de todos e a igualdade de condições entre os participantes. Para garantir o direito de participação de todos e a igualdade de condições entre os participantes. Para garantir o direito de participação de todos e a igualdade de condições entre os participantes. E a letra C. Observe as interferências do moderador e conclua. Qual é o papel do moderador no debate? Qual é o papel do moderador no debate? Pessoal, o moderador, como eu já falei para vocês,
ele tem um papel de administrador. Ele tem um papel essencial dentro do debate, certo? Ele tem um papel de administrador, de organizador do debate, quando ele organiza o tempo e as regras a serem seguidas, de interferir na discussão, a fim de estimular os debatedores a abordar certos aspectos do tema ou organizar as ideias já debatidas. Ou seja, o moderador ele tem um papel essencial. Sem a presença do moderador em um debate, esse debate não iria acontecer a contento. Ele iria se tornar uma bagunça e a briga, né, iria tomar conta do ambiente, certo? Então, administrador e organizador do debate, a resposta da C. Administrador e organizador do debate. Quanto ao tempo e as regras a serem seguidas, quanto ao tempo e as regras a serem seguidas, e de interferir na discussão, a fim de estimular os debatedores a abordar certos aspectos do tema ou organizar as ideias já debatidas, Repetindo. Administrar e organizar o debate. Quanto ao tempo e as regras a serem seguidas, e de interferir na discussão, a fim de estimular os debatedores a abordar certos aspectos do tema ou organizar as ideias já debatidas. Pessoal, a gente está vendo na aula de hoje que o debate ele é um gênero, né, essencialmente democrático. Por que democrático? Porque ele vai fazer com que os debatedores, né, mostrem as suas ideias, o seu ponto de vista. Por isso que na época das eleições, né, os meios de comunicação sempre fazem, tanto no rádio quanto na televisão, sempre fazem questão da presença dos candidatos, né, para que esses candidatos exponham o seu ponto de vista sobre os seus projetos, sobre as suas ideias, certo? Mas não é só na época da política, né, que existe esse tipo de debate, não. Esse debate também ele pode existir no meio escolar, no meio comunitário também, certo? De uma maneira que as pessoas que vão participar desse debate exponham o seu ponto de vista, as suas ideias sobre um determinado tema, certo? E que esse tema, né, visa a enriquecer uma determinada classe e visa a esclarecer também sobre o que se pensa aqueles debatedores. Então, por isso é que ele diz que o debate ele é um gênero extremamente democrático, porque como ele mostra, né, o ponto de vista dos debatedores, ele vai mostrar para a plateia, para o público, né, a sua opinião sobre um determinado tema, certo? E a
A estrutura do debate, ele é feito através de perguntas, né, que são feitas pelos moderadores, e as respostas que são respondidas, que são comentadas pelos debatedores, sendo que o moderador, ele tem um papel essencial, que é o papel de organizar, que é o papel de administrar, né, o debate para que ele não vire uma bagunça. Sem a presença do moderador, estipulando o tempo de resposta, estipulando as perguntas, direito de réplica, direito de tréplica, participação da plateia ou não, né? Sem a presença desse moderador, o debate não seria um debate, seria uma briga, certo? Então, pessoal, em casa, vocês vão responder da segunda questão até a nona, ou seja, página 93, 94, 95 e 96. Página 93, 94, 95 e 96. Para que a gente corrija na nossa próxima aula, tá certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Que Deus proteja a todos nós e nossas famílias.